Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e satisfação que mais uma vez estou aqui para pedir permissão para entrar na sua casa através do Facebook, para pedir permissão para falar um pouco da palavra de Deus. Nesta noite nós estamos aqui com uma alegria no nosso coração, é mais uma semana que se inicia. Eu creio que esse final de semana para você foi um final de semana muito abençoado e eu quero declarar que você terá uma semana bem sucedida, que a graça do Espírito Santo possa estar te alcançando a cada novo dia e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar nos nossos corações nesta noite, porque a cada dia o Senhor tem algo novo para nos oferecer. Quero agradecer a presença de todos em Fortaleza, São Paulo, Portugal, Mossoró, a todos vocês que têm reservado um tempo para estar conosco, assistir esse programa. Estamos começando mais um programa Firmados em Cristo, não há outro do qual a gente possamos confiar e depositar nossa confiança a não ser em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento e pedir a Deus que Ele venha, através do seu Espírito Santo, me usar como canal de bênção para a sua vida, para a vida da sua família. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu me coloco nesta hora com um canal de bênção nas tuas mãos, eu me coloco na tua total dependência. Que seria de nós se não fosse a manifestação do teu Espírito Santo? Pai, eu coloco a minha vida na tua total dependência, eu te peço que teu Espírito Santo venha me usar nessa noite, usar minhas cordas vocais para ministrar a tua palavra, Senhor. Já te apresento cada um, ó Pai, dos nossos espectadores, que já está conectado conosco, Senhor, nos assistindo ao vivo, Senhor, que a unção do teu Espírito Santo seja derramada sobre cada um, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor. Pai, eu quero colocar essa semana, a semana que se inicia na vida dos meus irmãos, será uma semana abençoada, será uma semana de vitória, Senhor, porque é em Ti, meu Pai, que nós confiamos, é em Ti que nós estamos firmados. A Tua palavra diz que aquele que busca Te encontra, aquele que bate a porta se abrirá. E nessa noite, Senhor, que Teu Espírito Santo, Ele venha falar conosco, fala comigo, fala com cada um, Senhor, porque nós carecemos de ouvir a Tua palavra. Quero declarar, Senhor, uma noite abençoada na vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que tem, meu Pai, compartilhado conosco, Senhor, essa palavra. Eu creio, meu Pai, que cada um tem compartilhado com seus amigos, porque é assim, meu Pai, que o reino vai se expandindo, é assim que o Teu reino vai crescendo, Senhor, e que toda honra, que toda glória seja dada somente a Ti, Senhor. E por isso, Pai, eu quero já declarar bênção sobre cada vida. Se há alguém enfermo que está nos assistindo, Senhor, que a cura seja estabelecida, se há alguém aprisionado, que seja liberto, se há alguém nesta noite, meu Pai, que está com a causa na justiça, Senhor, que está demorando, o Senhor é o juiz do juízo, que o Senhor venha bater o martelo, Senhor, a favor daqueles que estão de acordo, Senhor, com a Tua lei, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Eu quero os abençoá-la todos, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha direcionar esse programa, porque esse programa é Teu, esse programa não é meu, esse programa não é de homem, esse programa é Teu, nasceu no Teu coração. Agora estamos aqui para fazer somente a Tua vontade, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Já quero mandar um abraço aqui para as pessoas que já estão conosco, o Paulinho, meu irmão, está sempre conosco, a Joel, minha cunhada, a Vitória, minha filha, o Francisco Carlos, que Deus te abençoe, meu irmão, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, todos aqueles que já estão conectados conosco, que nesta noite o Espírito Santo, Ele encontre liberdade em nossos corações para falar, para ministrar, e que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Joel, eu quero que você dê um abraço na dona Frasquinha, diga ela que eu mandei um abraço para ela, viu? E que ela está debaixo das nossas orações, que Deus abençoe ela, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta noite eu quero falar um pouco sobre um tema que as pessoas muitas vezes não entendem. E acham que porque está dentro de uma igreja, porque canta louvores, porque ora, porque lê a Bíblia, porque jejuma e porque faz caridade, acha que está salvo. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre salvação.
Porque foi para isso que Jesus ele pagou um preço na cruz. Foi para que toda a humanidade tenha a oportunidade da salvação. Mas tem muitas pessoas enganadas, queridos, tem muitas pessoas dentro das igrejas achando que estão salvas e não estão. Achando que porque participa dos cultos, porque participa das reuniões, porque dá uma esmola, porque faz isso, porque faz aquilo, está salvo. Mas a Bíblia diz que ninguém é salvo pelas obras. A Bíblia relata que a salvação é pela graça. A salvação é em Cristo Jesus. Quantas pessoas estão hoje procurando salvação em meios, em religiões, em crenças, e estão perdidos, porque a Bíblia declara que salvação é só em Cristo Jesus. E nesta noite eu quero falar um pouco sobre salvação. E eu quero trazer como exemplo, como texto, um certo homem chamado Nicodemos. Nicodemos é um sacerdote, ele é um doutor da lei, e ele vai ter a noite com Jesus para falar justamente sobre salvação. E ele tem uma grande surpresa, porque ele achava, porque ele era doutor da lei, porque ele ensinava sobre a Torá, porque ele era um líder dos fariseus, ele achava que ele já estava salvo. Mas então ele se surpreende. E talvez nesta noite você se surpreenda. Eu quero falar para você nesta noite que o Espírito Santo ele vai falar conosco. E eu quero usar como texto João 3,16, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui, aquele líder fariseu, aquele sacerdote, ele vai ter com Jesus e vai à noite. E ele vai à noite perguntar a Jesus sobre a vida eterna. E Jesus logo de praxe diz assim: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então há um processo. Para obter a salvação, o primeiro passo é nascer de novo. É nascer da água do Espírito. E Nicodemos, ele continua, e ele questiona Jesus. Ele diz: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Então respondeu Jesus: em verdade, eu te asseguro, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus, ele explica para Nicodemos que se não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino de Deus. Então ele tem um susto, ele diz: como pode? Como posso eu, já velho, em idade, voltar pela segunda vez ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Aquele homem era doutor da lei, aquele homem ensinava a Torá, mas ele não tinha entendimento sobre as coisas do reino de Deus. Então Jesus, ele começa o quê? Ele começa a explicar, ele começa a falar para aquele homem que é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. Então Jesus, ele disse: Nicodemos, eu fico surpreso de saber que você é um homem entendido, um homem da lei, um homem que ensina, um homem que julga, porque ele também fazia parte do Sinédrio, e você não entende dessas coisas. Para você nascer de novo, você não precisa voltar ao ventre da sua mãe.
mas você precisa nascer da água do Espírito. Você tem que reconhecer que você é pecador, você tem que reconhecer que você necessita de perdão. E a conversa continua. E Nicodemos, Jesus diz, eu fico surpreso, Nicodemos, porque você era um homem para saber dessas coisas, mas você não entende. E Jesus diz assim, o vento sopra aonde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. O homem que é nascido do Espírito, ele não vai mais seguir os seus próprios caminhos. Ele não vai mais seguir as suas próprias vontades. Ele não vai seguir mais os seus próprios eu, mas ele vai ser direcionado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai dar direção a ele. É o Espírito Santo que vai mostrar o caminho que ele deva seguir. Mas Nicodemos, o que me surpreende é que Nicodemos ele vai procurar Jesus para ter essa conversa à noite. Por quê? Porque ele era religioso, ele fazia parte do sinédrio, ele era um sacerdote, ele era um fariseu. Então ele sabia que a religião, os escribas, os fariseus, estavam procurando um meio para matar Jesus. E ele sabia que se algum deles fosse ter com Jesus e o grupo soubesse, ele iria ser excluído daquele grupo. E ele não queria, então ele temia. Então é por isso que ele vai procurar Jesus à noite, para que ninguém saiba que ele foi atrás. Agora ele vai procurar Jesus pensando o quê? Que ele vai receber a resposta que ele queria. Já tem um outro que diz que quando procura Jesus e diz, mestre, que eu devo fazer para ver a vida eterna? E então Jesus diz assim para ele, conhece os mandamentos? E ele diz, isso eu tenho cumprido desde a minha mocidade, desde a minha meninice, amar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, não roubar, não matar, não mentir. Aí Jesus diz assim para ele, muito bem, só te falta fazer uma coisa, o que é? Vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Então, queridos, nascer de novo é renúncia. Não estou falando aqui que para você nascer de novo, você tem que renunciar à tua família, que você tem que renunciar aos seus bens materiais. Não, mas você tem que renunciar a você mesmo, renunciar ao teu passado de promiscuidade, renunciar ao teu passado de pecado e começar a viver uma nova vida. A Bíblia, Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, nascer de novo, querido, é você voltar do caminho que você está trilhando errado e começar a andar no caminho certo. E é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Você precisa parar, refletir como é que você está vivendo, como é que você está andando e voltar e começar a trilhar no caminho da retidão, no caminho certo. E respondeu-lhe Nicodemos, como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Queridos, muitos de nós muitas vezes estamos falando de salvação, muitas vezes nós estamos evangelizando, estamos falando de Jesus para as pessoas, estamos pregando, e muitas vezes nem nós mesmos, queridos, estamos entendendo o que é que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós queremos colocar Jesus de goela abaixo nas pessoas, o quanto que nem nós mesmos estamos entendendo o que é salvação. Salvação, querido, é voltar atrás. Salvação é retroceder. Salvação é começar de novo. É você recomeçar uma nova vida. Jesus, ele não quer saber como é que você vai se chegar a ele. Ele quer saber como é que você vai caminhar com ele dali para frente. Quando eu me converti, eu tinha uma vida de um passado muito horrível, de promiscuidade, de prostituição, de mentira, de engano, de dolo. E eu trilhava no caminho que para mim era o melhor caminho que tinha, era o caminho certo. Mas, queridos, chegou um tempo em que a vida que eu levava, a vida que eu tinha, a vida que eu anseiava, que eu achava que era certo, começou a me cobrar.
começou a cobrar de mim um preço. E o preço de quem não tem novo nascimento, o preço de quem não reconhece que é pecador, o preço de quem não se arrepende e pede perdão a Jesus, e pede a Ele que escreva o seu nome no livro da vida e que não começa a ter uma nova vida direcionada pelo Espírito Santo. É uma vida terrível, queridos. O pecado, ele nos envolve de uma tal maneira que nós não conseguimos enxergar o que está na nossa frente, o abismo que está na nossa frente, porque a Bíblia diz que um pecado chama outro pecado, é que nem um abismo. Quanto mais você entra, mais ele se aprofunda, e assim é o pecado, queridos. Quanto mais você se aprofunda no pecado, mais ele vai te chamar para coisas piores, querido. Quando eu comecei a beber, eu tinha 12 anos de idade. Eu bebi 28 anos da minha vida, mas quando eu comecei a beber, eu bebia uma dose de cinzano por noite, na segunda-feira. Nos últimos dias eu bebia final de semana, 15 dias direto, querido. Eu me tornei um alcoólatra. Por quê? Porque é isso que o prazer da vida dá, querido. O prazer da vida nunca se satisfaz, porque a nossa carne, ela é insaciável. A nossa carne, ela é insaciável. Então, quanto mais a pessoa comete o erro, mas ela chama como uma pessoa que começa a fumar. A pessoa, quando começa a fumar, ela fuma um cigarro, ela dá um trago, ela fuma um cigarro por dia. Quando, no final, já está fumando 3 carteiras de cigarro por dia, como era eu. Eu cheguei a fumar 3 carteiras de cigarro por dia, queridos. Por quê? Porque é gradativamente, querido. Um abismo vai chamando outro abismo, e quando você fuma um cigarro, chega um tempo que aquele cigarro já não satisfaz mais, porque o seu corpo já acostumou. Então você aumenta a dose, assim é a bebida, você toma uma dose e vai se acostumando, daqui a pouco você toma 1 litro. Então, querido, o pecado, ele chama, ele vai chamando o pecado maior. É como na prostituição, você adultera uma vez, não aconteceu nada, e você vai se empolgando, isso vai trazendo mais e mais, e vai chamando outro abismo. Nós temos um exemplo de Davi. Davi, ele pecou, ele adulterou, só que o pecado dele não ficou só no adultério. Do adultério, ele comete o homicídio, ele comete o pecado da hipocrisia. Por quê? Porque o pecado, querido, a carne, ela não se converte, a carne, ela é insaciável, e quanto mais prazer você tem, mais ela quer. Por que é que existe tanta separação, querido? Tanto divórcio? Porque o homem ou a mulher, ela se acostumou com aquela vida, com aquela pessoa, e vai procurar outros prazeres em outras pessoas. Isso vai chegando até chegar ao ponto de o corpo já está tão saciado que vai procurar fazer sexo com sexo oposto. É por isso, querido, que nós estamos vivendo dias terríveis. Eu costumo dizer que a nossa geração de hoje está superior já à geração de Noé, quando Deus ele determina que destrói a raça humana, queridos. Então hoje, querido, o que nós estamos vendo, querido, é pessoas enfiadas nas drogas, na bebida, na prostituição, no homossexualismo. É tudo isso, querido, isso tudo, querido, está chegando diante de Deus. Então, para o homem, tem solução? Tem solução para o homem, sim, porque teve solução para mim, teve solução para muitos da minha família, querido. A solução está em Jesus, é no novo nascimento, é reconhecer que o sacrifício que Jesus fez na cruz foi para nos salvar, foi para nos libertar, querido. E é por isso que eu estou aqui nesta noite. Eu estou aqui nesta noite dizendo para você, há uma solução para a tua vida. Se você quer se libertar da droga, não consegue, tem solução, é Jesus. Você está alcoólatra, você luta para se libertar, não está conseguindo, tem uma solução, é Jesus. É Jesus. Procura Jesus, faz que nem Nicodemo. Se você não quer procurar ele, Jesus, ao público, procura ele no teu secreto, procura ele sozinho, faz um desafio para ele e diz: Jesus, se você é quem esse homem está falando, se apresenta a mim, fala comigo. Ei, há uma solução para você que se prostitui e que tem nojo disso. Tem solução para você. A solução é Jesus de Nazaré. Há uma solução. Olha, Maria Madalena,
Maria Madalena era uma prostituta, ela se prostituía, e ela sabia que a lei dizia que se ela fosse apanhada em adultério, ela seria apedrejada. E no momento exato em que ela foi apanhada em adultério, chega alguém que é a solução para a vida dela, não que chegou, mas as pessoas levaram ela até Jesus, mas não levaram ela até Jesus para defender ela, mas para querer um motivo para matar Jesus. E ali o que acontece? Jesus não condenou aquela mulher, e o único que tinha motivo para condenar aquela mulher era Jesus, porque no meio daquela multidão, no meio daquele povo, o único que não tinha pecado era Jesus, e aquele povo, os fariseus, os religiosos. Eu quero dizer para você, querido, que religião não te liberta de nada, religião não te cura, religião não te salva. O que te salva é Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que pagou o preço pela tua vida. Há uma solução para você, meu irmão, há uma solução para você, minha irmã, você que está em volta ao desespero, porque você quer se libertar de algo e não está conseguindo. Ei, Jesus, Ele te liberta, Jesus, Ele cura, Jesus é a salvação, Jesus é a solução para os teus problemas. Eu não tenho poder para libertar ninguém, eu não tenho poder para curar ninguém, eu não tenho poder para salvar ninguém, mas Jesus, Ele tem, e eu sou uma prova viva disso, eu sou um milagre de Deus. Eu curti tanto a vida, eu me enveredei tanto na vida, quantas noitadas de prazeres, tantas noitadas de bebidas, fazendo o que eu queria, fazendo a minha vontade, mas chegou um dia, querido, que eu fui cobrado o preço, porque Satanás, ele te dá tudo ao homem que o homem quer. Satanás, ele tem poder de escravizar, mas quando ele começa a escravizar, ele começa de uma maneira muito sutil. Queridos, durante muitos anos da minha vida eu fiquei como mendigo nas praças, fazendo pulseira, fazendo tudo aquilo, louco, doido, não tinha perspectiva de vida, queridos. E Deus coloca pessoas no teu caminho, Deus coloca pessoas no teu caminho para te falar, para te alertar. Agora eu te digo uma coisa, que se alguém chegar para você te condenando, te julgando, não aceite. Mas se aquela pessoa chega para você falando do amor de Jesus, dizendo que Jesus tem algo para você, que Jesus quer te libertar, que Jesus quer te curar, abre teus ouvidos e escuta essa pessoa, porque essa pessoa ela foi enviada por Deus, ela foi enviada por Jesus, porque Jesus, ele tem amor por você, Jesus, ele não desiste de você. E é interessante, queridos, que Jesus diz assim: em verdade te asseguro, que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo, não acolheis o nosso testemunho. Queridos, quantas pessoas chegaram para mim e falaram de Jesus, testemunharam de Jesus, e eu não quis ouvir, eu não liguei. Por quê? Porque eu queria viver minha própria vida. A bebida para mim era melhor, o cigarro para mim era melhor, a prostituição era melhor, tudo que o mundo me oferecia era melhor do que Jesus. Para mim Jesus era careta, para mim ser crente era careta, para mim ser cristão era careta, querido. Mas eu paguei um preço por isso. E eu louvo a Deus, porque Deus, em meio à minha angústia dos últimos dias, em meio à minha tribulação dos últimos dias, querido, Deus enviou pessoas, Deus enviou homens e mulheres de Deus para vir falar comigo, para dizer que Deus me amava, que Jesus tinha um propósito na minha vida. Muitas vezes, querido, eu ignorei quando as pessoas diziam assim para mim: querido, Deus tem um propósito na tua vida. É o que muitos estão acostumados a ouvir, e muitas vezes, queridos, nós rejeitamos essa palavra, muitas vezes nós fazemos pouco caso dessa palavra. É porque quando nós estamos no pecado, queridos, quando nós não temos Jesus, quando nós não temos o Espírito Santo aqui dentro, querido, a voz que fala mais alto é a voz do prazer da carne, é a voz do pecado, queridos. Mas, queridos, se você soubesse o preço é alto, querido. Eu quero dizer algo para você nesta noite: o diabo, ele não quer teu carro, o diabo, ele não quer tua casa, o diabo, ele não quer teu dinheiro, o diabo, ele quer a tua alma. Porque ele sabe que se ele ganhar a tua alma, nunca mais você vai ter uma oportunidade de se reconciliar com o Pai. Queridos, quantas vezes, queridos, eu ouvi pessoas
Eu fui falar de Jesus para as pessoas e aquelas pessoas diziam assim para mim, não pastor, não irmão, eu estou muito novo, eu tenho uma vida inteira pela frente, eu vou curtir minha vida, eu vou dançar, eu vou beber, eu vou sair fazer isso, eu vou fazer aquilo, e quando eu estiver bem velho, bem idoso, que eu não puder fazer mais nada, então eu entrego a minha vida para Jesus, porque eu sei que até na hora da morte a pessoa pode ser salva. Eu concordo, queridos, que a pessoa pode ser salva, mas quantas pessoas falaram assim para mim, eu vou curtir minha vida, eu vou viver minha vida, e quando eu tiver velho, quando eu tiver idoso, que eu não tiver mais condições para fazer nada, quando eu não tiver mais condições de beber, de fumar, de dançar, de fazer, então eu entrego minha vida para Jesus, aí eu vou ser salvo, mas eu vou ser salvo depois que eu curtir a minha vida. Queridos, muitas vezes a pessoa não tem tempo para isso. Muitas vezes as pessoas não têm tempo para isso, queridos. Eu conheci uma pessoa que fazia farra comigo. Essa pessoa bebia comigo e quando eu me converti, ela disse que ia curtir a vida dela, ela era da minha idade, 40 anos. Eu vou curtir minha vida. Não, eu tenho uma vida inteira pela frente, irmão. Você agora foi ser crente, quer ser santo. E eu disse, não, querida, eu quero compartilhar com você a salvação é para todos. O mundo que nós estamos, essa vida que nós estamos vivendo, não é a vida que a Deus quer para mim. Não, irmão, não se preocupe não. Eu tenho uma vida inteira pela frente, eu tenho 40 anos de idade, eu estou começando a viver agora. Quando eu estiver bem velhinha, que eu não servi mais para nada, eu entrego minha vida para Jesus e vou ser salvo, queridos. Ela falou aquilo para mim, era 5 horas da tarde do domingo, quando foi 2 horas da madrugada da segunda-feira. Aquela mulher teve um infarto fulminante e morreu. Quando eu saí de manhã para ir para o trabalho, que eu vi aquele alvoroço na rua, que eu fui saber o que era, tinha sido aquela mulher que tinha dito para mim que tinha uma vida inteira pela frente. E ela morreu. Eu tinha um amigo lá em Fortaleza. Ele chegou lá na oficina dos meus irmãos, e meus irmãos falaram do evangelho para ele, falaram do amor de Deus para ele, e ele disse a mesma coisa, nada, meu irmão, vocês estão careta, eu tenho a vida inteira pela frente, eu estou novo, sou novo, eu tenho muita coisa para viver. E saiu, pegou a bicicleta e saiu na esquina. Ele sofreu um acidente e morreu. E aí, queridos? Ninguém pode deixar para fazer amanhã o que se pode fazer hoje, porque o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus. Você não sabe o dia que você vai morrer, você não sabe o dia que você vai partir deste mundo. Queridos, a vida, você pode viver 100 anos, 120 anos, 200 anos, mas um dia a morte vai chegar, porque a morte é a única certeza na vida do homem aqui nessa terra. Mas você pode evitar de ter a segunda morte, nascendo de novo, nascendo da água do Espírito. Como é que eu faço isso, pastor? Entregando a sua vida para Jesus, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo que o sacrifício que Ele fez na cruz foi para te salvar, foi para te libertar. Mas pastor, eu preciso de pai. Não, você pode fazer isso agora. Através desse canal, você pode fazer isso, você pode entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu entregando minha vida para Jesus agora, o que é que eu vou fazer amanhã? Quem vai te dizer o que você vai fazer é o Espírito Santo, porque o homem não tem poder de mudar a tua vida, só quem tem o poder de mudar a tua vida é o Espírito Santo. E ele continua, se falando de assunto desta terra, não nos credes, como crede se vos falar dos celestiais? Jesus disse para Nicodemo, se eu falar para você, eu falo do assunto desta terra, você não crê? Imagine eu falar das coisas espirituais, porque as coisas da carne se concedem nas carnes, mas as coisas espirituais só discernem no Espírito. Queridos, Jesus ele pagou um alto preço. Jesus ele pagou um alto preço pela tua salvação, pela tua libertação. Eu não estou falando aqui, querido, de igreja, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de crença, eu não estou falando de coisas que as pessoas procuram, eu estou falando de alguém que tem o poder para te salvar. Só existe uma pessoa que pisou nessa terra que tem poder para te salvar. Por quê? Porque ele morreu.
ele foi crucificado, ele foi sepultado, mas a sepultura não segurou Jesus, a morte não segurou Jesus. Ao terceiro dia ele ressuscitou de dentre os mortos. Ele ressuscitou de dentre os mortos e ele apareceu durante 40 dias, ele apareceu aos seus discípulos, ele apareceu a 500 pessoas, segundo a Bíblia, queridos. E quando ele apareceu, ele deixou promessa para mim, ele deixou promessa para você. Não importa o que você fez, não importa o teu passado, querido, ele está sempre pronto para perdoar. Ei, esse Deus, ele é maravilhoso, esse Jesus, ele é tremendo, querido. Ele não quer saber do teu passado. Porque quando você chama Ele para entrar na sua vida, quando você confessa a Ele como teu Senhor e teu Salvador, a Bíblia diz que Deus, Ele apaga os teus pecados, Ele passa uma esponja, e o teu passado, Ele joga no lago de esquecimento, e dele não se lembra mais, querido. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, quando você recebe Jesus, você passa a ser uma nova criatura, e o diabo não vai poder mais te cobrar do teu passado. Se você fez o que Deus... E se você por acaso fez algum pacto com Satanás, quando você entrega a tua vida para Jesus, esse pacto é quebrado, porque o sangue de Jesus tem poder para quebrar todos os pactos. O sangue de Jesus tem poder para quebrar as amarras, as cadeias, queridos. Eu falo isso para você porque eu sou um milagre vivo. Eu tive essa oportunidade que Jesus me deu. E durante 20 anos eu falo desse Jesus. Eu falo desse amor, mas infelizmente a Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas, o diabo cegou o entendimento das pessoas, mas ele perdeu, querido, porque Jesus na cruz, ele abriu os olhos. Se você for ver a história de Paulo, Paulo era Saulo, e Saulo ele perseguia a igreja, Saulo ele era um sanguinário, ele matava os cristãos, ele prendia, querido. Mas um dia, aquele homem, ele sai de Jerusalém com a carta dos sacerdotes para ir até a cidade de Damasco, com a função de prender os cristãos, aqueles que adoram a Deus, aqueles que adoravam Jesus. E no meio do caminho, Jesus se apresenta a ele, queridos. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Jesus vai se apresentar a você. E ele se apresenta para aquele homem, e ele cai no chão, ele cai por terra, e ele fica cego por 3 dias. Ele ouve uma voz, querido, que diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele homem diz: quem és, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Vai para Damasco, entra na casa chamada direito, e lá tu vai saber o que é que eu vou fazer. Ei, a partir daquele momento, a partir daquele dia que aquele homem tem um encontro com Jesus, a vida dele mudou, a vida dele foi transformada, o passado dele ficou para trás, o passado dele de injusto, de sanguinário, de perseguidor, ficou para trás. E Jesus nem se lembrou mais, Deus nem se lembrou mais, e ele passou de perseguidor a perseguido. Paulo pagou um preço pela sua fé. Queridos, eu quero dizer algo para você nessa noite. Eu não sei o que tem te prendido, eu não sei o que tem te amarrado, mas eu quero te dizer para você que o Jesus que eu prego aqui nesse canal, ele é um Jesus libertador. Ele derramou o seu sangue, ele jogou todo o seu sangue, ele se esvaziou de si mesmo, foi por causa de você, meu querido. Não se deixe levar por conversas, querido, que não existe salvação, que não existe Deus, que não existe Jesus, querido. Jesus, ele é real. Deus, ele é real. O Espírito Santo, ele é real, e ele está falando com você nesta noite. Eu sei que você está ouvindo essa palavra, e eu sei que o Espírito Santo está te tocando, queridos. Mas eu quero dizer para você, um passo só, um passo de fé que você dá em rumo a Jesus, a tua vida vai mudar. Eu não estou dizendo aqui, querido, que você entregando sua vida para Jesus, que você tendo um encontro com Ele, você não vai ter mais dificuldade. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, e se Ele venceu, você vai vencer. Pastor, você não tem dificuldade? Eu tenho, queridos. Nós vivemos num mundo que tem um sistema, querido, e nós estamos nesse sistema, mas eu digo para você,
Eu entro nas lutas, mas eu entro com a certeza da vitória, porque quem me garante a vitória é aquele que me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Ele quer te tirar das trevas hoje. Ele quer te tirar das trevas, ele quer te trazer para a sua luz. Foi por você, meu irmão, foi por você que ele se entregou à morte. Ele teve uma oportunidade de rejeitar a cruz. Ele teve uma oportunidade de rejeitar a morte, querido. Quando Pôncio Pilatos chega diante dele e diz, olha, eu tenho poder para te libertar, eu tenho poder para te livrar da morte. Ele olha para Pilatos e ele diz, ninguém tem poder para tirar a minha vida, nem você, nem Satanás, nem demônio, nem homem, ninguém tem o poder para tirar a minha vida, mas eu as dou para salvar o Edson, para salvar a Elita, para salvar você que está me ouvindo. Foi por você, queridos. Eu te digo uma coisa nesta noite, se só existisse você de pecador no mundo, Jesus tinha passado por todo o sofrimento por amor a você, porque o amor de Jesus, ele é incondicional. Ele é incondicional, e nesta noite ele quer te salvar, e a partir de você ele quer salvar a tua família. E ele continua no versículo 13, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus, ele veio do céu, ele veio como Cordeiro Pascual, ele veio como Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele veio para salvar. E ele voltou para o céu. Só que quando ele subiu para o céu, ele deixou uma promessa. Eis que eu vou para a casa do meu Pai. Eu vou preparar morada para mim e para você. E quando essa morada estiver preparada, eu vou voltar para vos buscar, para ter eternamente comigo. Queridos, nós precisamos se apegar a essa palavra, nós precisamos crer nessa palavra e crer que a salvação, ela é certa, mas ela é certa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Queridos, aqui Jesus está fazendo uma afirmação interessante. Quando Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto, que o povo começa a murmurar, que o povo começa a reclamar, que o povo começa a rejeitar a Deus porque está passando por dificuldade. A Bíblia diz que Deus envia serpentes para picar o povo, e o povo começa o quê? A padecer, o povo começa a morrer, e vão atrás de Moisés para Moisés falar com Deus. Por quê? Porque eles não tinham coragem de falar com Deus. Mas Moisés era um intermédio entre ele. E a ordem que Deus dá a Moisés, Moisés, faça uma serpente de bronze e levanta, e todo aquele que olhar para a serpente será curado. Querido, isso aqui é figurativo do que iria acontecer com Jesus. Jesus está dizendo, foi necessário que Moisés levantasse a serpente no deserto, porque é necessário que o Filho do Homem... Jesus, ele estava falando dele. A serpente no deserto representava Jesus, porque Jesus, ele já estava no plano de Deus, já era projeto de Deus enviar Jesus. O projeto de Deus para enviar Jesus não aconteceu quando ele nasceu, não, foi lá no Éden ainda, quando o homem peca e descobre que está nu, e Deus faz o primeiro sacrifício de um animal para vestir o primeiro homem, para vestir Adão. Então, quando Jesus, ele é levantado naquela cruz, ali no Calvário, é para todo aquele que olhar para ele e crer, tem a vida eterna. Ei, Jesus está falando com você nesta noite, Jesus está te dando uma oportunidade para te salvar. E no versículo de 15 diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, nós temos a vida eterna. O físico vai morrer, o corpo vai morrer, vai voltar para o pó, porque ele veio do pó, mas ao pó voltará. Mas o Espírito, ele não morre. O Espírito, ele é eterno, mas nós temos a oportunidade de decidir aonde é que eu vou passar a minha eternidade. É com Jesus, que pagou o preço pela minha redenção, que se esvaziou de si mesmo para que eu fosse salvo, ou no lago de fogo, ou no tormento eterno. Queridos, o inferno também é real. O inferno também é real. O céu é real, o inferno é real. E nós não vamos viver aqui nesse corpo muito tempo, queridos. Um dia o nosso corpo vai voltar para o pó. E o nosso espírito, onde é que vai passar a sua eternidade? É por isso que o próprio Jesus diz
No versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para quem crê nele. Não é em religião, não é em pastor, não é em líder religioso, não é igreja, não é caridade, não, querido, é quem crê em Jesus, que ele é o Filho de Deus, ele veio para pagar os pecados da humanidade, será salvo. Quero dizer algo para você nessa noite. Jesus, ele veio a primeira vez, querido, ele veio como Salvador. Ele não veio como juiz, ele não veio condenar, ele não veio julgar, ele veio para salvar. Mas ele vai voltar. Só que quando ele voltar a segunda vez, ele não vem como Salvador. Ele vem como juiz. Ele vem para buscar os salvos, queridos. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que todo aquele que não foi encontrado o seu nome no livro da vida está perdido. Pastor, eu não posso me salvar depois de morrer, não, querido. Se você só pode ser salvo enquanto você está no corpo, você tem o direito de decisão. É você quem decide onde você vai passar a sua eternidade. Ou você passa a sua eternidade com Cristo, ou lá no lago de fogo, querido. Mas, pastor, a minha religião não pode me salvar, a minha crença não pode me salvar, a minha igreja... Não, querido. Se você pegar a sua Bíblia e ler no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém, quando ele não está dizendo aqui que é pastor, que é padre, que é católico, que é crente, que é macumbeiro, que é espírito, não, ele está dizendo ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Por que ele está dizendo eu sou o caminho? Porque não existe outro caminho para chegar a Deus. Não existe outro caminho para chegar à salvação. O único caminho que leva à salvação chama-se Jesus. Aí ele diz, eu sou a verdade. Por que ele diz eu sou a verdade? Porque não existe outra verdade a não ser Jesus. Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra, queridos. Tem muitas pessoas sendo enganadas por líderes, por palavras persuasivas, queridos. Palavras que não vai salvar ninguém. Pessoas sendo enganadas. Mas eu quero declarar nessa noite que todo espírito de engano que está na tua vida será quebrado. Que o Espírito Santo vai tocar em você. E você vai chegar ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é só Jesus. Não existe outra verdade, porque se existisse outra verdade, ele teria dito, eu sou uma das verdades. Ele não fala no plural, ele fala no singular, ele é a verdade. E eu encontrei essa verdade, e a minha oração, querida, é que você também encontre essa verdade, em nome de Jesus. E ele diz, eu sou a vida. Eu sou a vida. Quem tem Jesus tem vida, e quem não tem Jesus não tem vida. É por isso que ele diz para Nicodemos, importa nascer de novo. Quando nasce de novo, nasce com Cristo. Jesus ele foi batizado nas águas. E quando ele foi batizado, ele deixou uma mensagem para mim e para você. Quando eu sou batizado nas águas, eu estou dizendo para o mundo que eu morri com Cristo. Quando eu ressuscito nas águas, eu estou dizendo que eu ressuscitei com Cristo. Ei! Eu morri para o mundo. Eu vivo neste mundo, mas não sou desse mundo. E a minha oração é que você viva nesse mundo, mas não pertença a esse mundo. Jesus está te dando uma palavra hoje. O Espírito Santo está tocando no teu coração. A palavra da salvação está no teu ouvido. Deixa ela entrar no teu coração. A palavra diz, queridos, que Jesus, no mesmo verso, diz que quando ele vier, ele não vem mais para salvar o mundo. Ele vem para julgar, buscar os seus. E ai daquele que não foi encontrado o seu nome no livro da vida. Amém, queridos? Eu quero orar por você. E se você ouviu essa palavra, se você entendeu essa palavra, e você, nesta noite, quer dar um passo de fé, entregar sua vida para Jesus, eu quero que você repita comigo. Você não precisa estar aqui diante de mim. Você não precisa estar dentro de uma igreja. Basta você fazer com essa oração que diz assim, fecha teus olhos, bota a mão no teu coração e diz assim, Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu entendo, Jesus, que eu preciso nascer de novo. Eu entendo, Jesus, que eu sou pecador e eu reconheço que o Senhor morreu, derramou o seu sangue, foi para salvar a minha vida. Eu reconheço que preciso do teu perdão. Perdoa os meus pecados, Jesus.
Escreve o meu nome no livro da vida e entra na minha vida e faz morada para sempre. Eu reconheço que sou pecador e eu preciso do teu perdão. Entra na minha vida e a partir de hoje, Jesus, tu és o Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém, querido. Eu quero orar, desejar uma boa noite para vocês e que vocês tenham uma semana abençoada e quarta-feira nós estaremos de volta. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por cada telespectador, obrigado por cada família que separou esse tempo para estar conosco. Pai, que as bênçãos contidas na Tua palavra sejam sobre cada um, Senhor. E como ministro da Tua palavra, eu declaro uma semana de vitória. Se está alguém enfermo, que seja curado. Se está alguém aprisionado, que seja liberto. Porque a Tua palavra ela foi lançada e ela não volta para Ti vazia. Eu os abençoo a todos, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.